Sejam bem-vindos ao Estúdio Aulas. Nós estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao nosso curso de exercícios, sobre conhecimentos pedagógicos. Nós já vimos toda a teoria e agora precisamos saber como aquela teoria se configura em prova de concurso. Porque não basta aprendermos a teoria por si só, temos que saber como aquela teoria se organiza numa questão de prova. É esse nosso objetivo, sempre é esse, fazer questão de prova. Portanto, todo o fim da nossa atividade aqui tem que ser o exercício, sempre. Então, nós temos aqui alguns conteúdos, o nosso hoje, por exemplo, é a primeira vez que ele cai numa prova, no edital. Forma de organização da educação básica, ciclos e semestralidade, concepções e práticas. É a primeira vez que esse conteúdo cai numa prova de concurso, no edital. Portanto, é um conteúdo novo, recente. Por isso, eu fiz 10 questões simuladas de acordo com a banca, com a mesma estrutura que a banca cobra, do mesmo formato que a banca usa, para que vocês possam exercitar todo aquele parte teórica que nós já vimos aqui no curso. Outra coisa, vocês também podem, isso é muito produtivo, estudar pelo material, pelo próprio exercício. O exercício em si, cada item daquele traz conceitos, traz teorias, traz coisas que fazem vocês aprenderem um pouco mais sobre a teoria ao fazer o exercício. Portanto, é muito produtivo quando se estuda pelo próprio exercício. Porque se é fazer uma questão de prova a nossa finalidade, nada mais produtivo do que você sair, ao invés da teoria para a prática, você também fazer em alguns momentos uma teoria, um caminho inverso, da prática para a teoria. Então, usar o exercício para teorizar sobre aquele conteúdo, para aprender sobre aquele conteúdo. É nessa perspectiva que o exercício se torna bem produtivo para vocês, que vocês estudam pelo exercício, porque nós temos aqui verdadeiras sentenças teóricas sobre esse assunto que nos ensina muito. Então, vamos lá, 10 questões sobre esse assunto. Assinale a opção correta conforme o disposto no artigo 23 da LDB. A LDB aponta que a organização da educação básica deve seguir de modo restrito as seguintes formas: seriação, ciclos, semestralidade, grupos não seriados, períodos de estudos e alternância de períodos. Falso, com certeza. Por quê? A LDB realmente ela cita como exemplo daquilo que pode ser, daquilo que cita 6 formas, 6 exemplos de maneiras como a educação básica pode se organizar. Pode se organizar por seriação, ela pode se organizar também por ciclos, pode se organizar por semestralidade, por grupos não seriados, por períodos de estudos e por alternância. Realmente, são esses 6 exemplos que a LDB traz no artigo 23 sobre as maneiras como a educação básica pode ser organizada. Mas não são apenas esses. Ela diz mais. Olha que a letra B, por exemplo. A organização da educação básica pode se dar de formas diversas, desde que estejam em consonância com aquelas citadas no artigo 23 da LDB. Está falso também. A letra A e a letra B estão falsas pelo mesmo motivo. Eu só coloquei as duas aqui para vocês verem formas diferentes de se cobrar uma mesma questão. Ou seja, eu tenho maneiras, modos de organizar a educação básica, que a LDB cita 6 exemplos, mas pode ser de outros modos, de outras maneiras, desde que o interesse da aprendizagem assim o recomendar. Portanto, se for para aprender melhor em ciclos, vai ser em ciclos. Se for para aprender melhor em semestralidade, vai ser em semestralidade. Se for para se aprender melhor em seriação, em grupo não seriado, vai ser assim. Ou seja, é a aprendizagem que vai dizer como é que vai se organizar a educação básica. Portanto, essa questão e essa está falsa, porque de qualquer outra forma diversa, mesmo que a LDB não tenha pontuado, eu posso sim organizar a educação básica. Tem formas por aí que nós nem sabemos o nome, mas são maneiras diferentes que organizam a educação básica, porque a LDB preconiza que de qualquer forma pode ser organizada, desde que a aprendizagem seja evidenciada. A letra C.
A letra C diz o seguinte: seu artigo 23, a LDB aponta que a educação básica pode ser organizada de formas diversas, tendo como parâmetros as condições estruturais e de recursos do sistema de ensino. Falso. Qual é o parâmetro para poder organizar a educação básica? O parâmetro para se organizar a educação básica é a aprendizagem. É a aprendizagem, é o impulsionamento da aprendizagem, a promoção da aprendizagem é que vai dizer como se organiza a educação básica. E não as estruturas, as condições, né, dos sistemas de ensino, os recursos. Não é isso que vai dizer se vai ser ciclos ou seriação, segundo a LDB, claro. Né? D. Alternância entre diferentes formas de organização da educação básica não é recomendada pela LDB, tendo em vista a dificuldade de garantir a continuidade dos trabalhos educativos na escola. Falso. A LDB aponta lá. Uma das formas de organizar a educação básica, no artigo 23, é a alternância. Ou seja, nós podemos ter o bloco inicial de alfabetização, o BIA, que é um ciclo formado pelo primeiro, segundo e terceiro ano, e depois alternar de novo para a seriação, quarto e quinto ano. Ou seja, alternância de ciclos e semestralidade é algo previsto na LDB no artigo 23. Portanto, em nenhum momento a lei disse que essa alternância é prejudicial. Depende da maneira como o sistema se organiza para promover as aprendizagens. Portanto, vamos ver então o que diz a última, a letra E. A educação básica pode se organizar de diferentes formas, mesmo que não estejam apontadas no artigo 23 da LDB, desde que o interesse da aprendizagem assim o recomendar. Verdadeira. Essa questão, então, é verdadeira. Essa é a estrutura básica que a banca cobra. 4 questões falsas e uma verdadeira. Ou o contrário, quando ela coloca assim: assinale a alternativa que representa um equívoco. Aí nós temos 4 certas e uma errada que representa esse equívoco. Portanto, essa questão aqui é a questão certa. Muito produtivo que vocês usem esses itens para teorizar e estudar sobre esse assunto. Né? Mais uma vez, a 2. Assinale a alternativa correta de acordo com as concepções e práticas dos ciclos e semestralidade. Vejam só, a implantação dos ciclos e da semestralidade deve acontecer, aqui em Brasília no caso, de forma obrigatória para as escolas da rede pública de ensino a partir de 2015? Falso, com certeza. Por que que é falso? Porque em nenhum momento diz que vai ser obrigatória. É por adesão e de forma gradativa. Não se tem data nenhuma. É por adesão. As escolas vão aderindo aos ciclos, se for educação infantil, ensino fundamental, ciclos, e a semestralidade no ensino médio. Mas isso é feito por adesão e não obrigatoriamente, e muito menos não se põe uma data limite. É gradativo, aos poucos, paulatinamente. Né? A letra B. As escolas de ensino médio possuem a prerrogativa de escolher se aderem ou não à organização escolar em ciclos. Falso. Por quê? Porque o ensino médio não tem ciclos para o ensino médio. A proposta que se tem para o ensino médio é de semestralidade, que não é a mesma coisa que ciclos. Ciclos é uma coisa, semestralidade é outra. Nós vimos isso na teoria. Ciclos é a organização escolar que pressupõe 2 ou mais anos no mesmo ciclo. Além disso, tem a progressão continuada em relação a isso, né? E tem mais tempos e mais espaços para aprendizagens, e mais oportunidades para aprendizagens, vendo a lógica do sistema. O aluno progride para a etapa seguinte de acordo com a sua aprendizagem, e não de acordo com o término do ano, como é na seriação. Já na semestralidade é diferente. Na semestralidade, 2 blocos de disciplinas são oferecidos simultaneamente por semestre. O bloco 1 e o bloco 2 no primeiro semestre, bloco 1 e bloco 2 no segundo semestre. Se organiza esses 2 blocos de disciplinas e os alunos concomitantemente, simultaneamente, num semestre faz um bloco, no outro semestre faz o outro. E nisso tem mais tempo, se organiza o conteúdo naquele semestre de uma maneira mais lógica. Não tem aquela coisa picada, fragmentada do ano inteiro, né?
é por semestralidade. Então não é um ciclo, é semestralidade. É outra proposta. Portanto, ensino médio não tem ciclo. Por isso que torna a questão errada, né? A letra C. A Secretaria de Educação defende em suas diretrizes e orientações, nesses documentos oficiais que ela tem publicado, que a organização escolar mais adequada para o cumprimento da função social da escola é a de ciclos na educação básica. Verdadeiríssimo. Coloca isso, está explícito no currículo em movimento. Ela diz o seguinte, nos pressupostos teóricos: esse currículo serve tanto para a concepção de ciclos quanto para as escolas que aderiram à seriação, sem problema. Mas a Secretaria de Educação entende que a concepção de ciclos é a que melhor se adequa, a que melhor está adaptada, adequada, vinculada a essa função social que a escola tem, né? Que é de preparar os indivíduos para transformar uma sociedade num contexto social mais amplo, na prática social, tendo em vista as suas aprendizagens, né? Como molas propulsoras nesse processo. Portanto, ela defende os ciclos, com certeza, sem sombra de dúvida, explicitamente, né? Então, D. A organização escolar em ciclos pelas escolas públicas e privadas do DF já está errado. Por quê? Porque não tem escolas privadas. A proposta dos ciclos é para as escolas públicas e não para as privadas, que possuem liberdade de se organizar desde que sigam as leis gerais sobre educação, né? Então, olha que questão capciosa, porque até aqui, se não fosse as privadas, estaria correta. Porque olha só, a organização escolar em ciclos pelas escolas públicas e privadas é que está errado, né? Do DF, é feita por adesão. Porém, a Secretaria de Educação avaliará, até que está certo, né? Que é por adesão. Tem aqui, estaria certo se não fossem as privadas, mas o restante também está errado, porque diz o seguinte: a Secretaria de Educação avaliará se a escola possui condições estruturais, administrativas e pedagógicas para desenvolver de forma satisfatória o projeto. Falso, com certeza, porque em nenhum momento nos documentos oficiais que a Secretaria de Educação fez, nos pareceres do Conselho de Educação, nem nas portarias expedidas, nem nos cadernos para discussão dos ciclos, nem no currículo em movimento, em nenhum documento oficial, a Secretaria de Educação afirma que vai ter que avaliar a escola para saber se ela tem condições de estrutura. Não. É por adesão. Se a escola quiser se organizar para o ciclo, sim. Porque o que se precisa muito mais do que estrutura física, do que prédios, do que quadras, questões estruturais de patrimônio, de equipamentos, muito mais do que isso é a mudança de cultura pedagógica. E isso é imaterial. Portanto, a escola que quiser aderir aos ciclos, ela vai aderir desde que ela se proponha a mudar a sua cultura de ensinar, aprender e avaliar. Fazendo isso, ela pode aderir aos ciclos, sem necessariamente precisar de uma estrutura física, de recursos para isso, para que os ciclos possam acontecer. Isso também é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a escola se abrindo para a formação continuada e para mudar o seu modo de estar na educação, seu modo de pensar a cultura do ensinar, aprender e avaliar. Portanto, essa questão está falsa também, né? E o sistema de ciclos será implantado, na letra E, gradativamente, de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação. Falso. Não há cronograma nenhum que estabelece como é que vai ser os ciclos. A escola vai aderindo de acordo com seus interesses, né? E aí, passamos então para a questão 3, que diz o seguinte: assinale a alternativa correta de acordo com as concepções e práticas dos ciclos e da semestralidade. Olha só, a proposta da reorganização da educação básica no DF pelo projeto dos ciclos e da semestralidade prevê mudanças em todas as etapas da educação básica. Verdadeira, com certeza. Que mudanças são essas? Na educação infantil, no ensino fundamental, nós teremos ciclos, ou seja, não vai ser mais aquela coisa seriada, e no ensino médio vai ser a semestralidade. Então, qualquer etapa, educação infantil, fundamental e ensino médio, foi pedagogicamente reorganizado para que se tenha ciclos e semestralidade. Portanto, todas as 3 etapas, infantil, fundamental e médio, precisam se reorganizar
para a adesão a esse sistema. Portanto, a letra A é a verdadeira. Vamos então para a letra B. A série de educação recomenda que a implantação dos ciclos do ensino fundamental e no ensino médio aconteça de forma simultânea, a fim de que as escolas possam se organizar para essa importante mudança na cultura educacional. Falso por quê? Por dois motivos. Ciclos só é para educação infantil, que é o primeiro ciclo, e ensino fundamental, que séries iniciais é o segundo ciclo e séries finais é o terceiro ciclo. Ensino médio não é ciclo, é semestralidade. Então, é muito fácil errar isso na prova, porque muitas pessoas ainda confundem ciclos com semestralidade como se fossem a mesma coisa. Só o ensino médio que é semestralidade, não é ciclo, né? Portanto, isso torna a questão errada. Além disso, a série de educação em nenhum momento coloca que deve ser feita de forma simultânea. Muito pelo contrário, é gradativa, paulatinamente e por adesão. Depende de cada escola. Então, ela não pressiona para que seja de forma simultânea jamais, né? A letra C. A letra C nós temos aqui. Para a Secretaria de Educação, a implantação dos ciclos não requer mudanças estruturais nas dimensões do ensinar, aprender e avaliar na educação básica. Por essa razão, pode ser realizado em qualquer escola e em qualquer circunstância, desde que a instituição decida aderir ao sistema. Falso, com certeza. Por quê? Porque a Secretaria de Educação não tem o interesse não. As escolas que têm interesse de aderir aos ciclos precisam mudar radicalmente, não a estrutura física, salas, patrimônio, equipamentos, não, nem tanto isso. Muito mais é a cultura do ensinar, do aprender e do avaliar. Isso, as maneiras como isso se dá, essas concepções de como se ensina, de como se aprende e como que a avaliação formativa entra nesse processo, é isso que precisa ser mudado na escola. Isso é que precisa ser modificado para que aconteçam os ciclos. Qualquer escola pode aderir aos ciclos, se for infantil ou fundamental, é claro, desde que ela se proponha a fazer formação continuada e também a mudar essa cultura. A letra D. Para a participação da comunidade escolar na implantação dos ciclos, a participação dela é de caráter unicamente consultivo e de discussão sobre o assunto. Tendo em vista que aqui é competência da Secretaria de Educação e do Conselho de Educação do DF a implantação de políticas educacionais para a rede pública de ensino. Falso. Por quê? A Secretaria de Educação coloca que deve haver uma consulta na Assembleia Geral Escolar, no Conselho Escolar, no Conselho de Classe, no Grêmio Estudantil, ou seja, nos órgãos colegiados da escola precisam se manifestar, participar dessa discussão para saberem se a escola vai aderir ou não ao sistema de ciclos, né? Então, não é só para consultar a comunidade que isso vai ser feito, mas também para que a comunidade decida, é deliberativo essa questão, ela vai decidir se participa ou não, né? E a letra E diz o seguinte: na concepção dos ciclos, é preciso que a avaliação ocorra de forma contínua e formativa, né? Prevalecendo os aspectos quantitativos dos resultados, né, alcançados pelos alunos. Falso, com certeza. Claro que a avaliação deve acontecer de forma contínua e formativa. A avaliação é nesse sentido. Só que essa avaliação, para os ciclos, ela tem que se acontecer de uma maneira qualitativa. A qualidade sobre a aprendizagem é que vai dizer se o aluno progride ou não para a etapa, para a fase, para a turma seguinte, e não o término da série com nota, com prova. Então, é a qualidade a mais importante que a quantidade. Por isso, essa questão está falsa, porque está dizendo que os aspectos quantitativos são mais importantes numa avaliação formativa na perspectiva dos ciclos. E não é o quantitativo, é o qualitativo. Está de acordo também com o artigo 24 da LDB, que trata sobre avaliação, né? E aí, vamos então para a 4, né, que pede para assinalar a alternativa correta de acordo com as concepções e práticas dos ciclos e da semestralidade. Vejam só, a letra A. O currículo e movimento da Secretaria de Educação do DF
foi formulado apenas para as escolas que adotam a organização ciclada de ciclos, objetivando a médio prazo que todas as escolas da rede pública de ensino façam adesão ao sistema de ciclos no período de 2 anos. Falso, com certeza. Esse currículo em movimento, ele está lá dizendo claramente nos pressupostos teóricos. Diz-se assim, esse currículo ele é feito para as escolas que adotam a seriação e também para as escolas que adotam os ciclos. Para os 2 formatos de escola serve esse currículo. Porém, a Secretaria de Educação acredita que as escolas, no decorrer do tempo, conhecendo melhor a discussão, o tema, fazendo debate sobre o assunto, vão aos poucos, gradativamente, paulatinamente, progressivamente, aderindo aos ciclos, né? É isso que ela disse. Ela não falou jamais que esse currículo é feito só para quem aderiu ao ciclo, não, de forma nenhuma. É para quem aderiu aos ciclos e também para quem aderiu à semestralidade. E também para quem aderiu à seriação, é claro. O currículo serve para todas as escolas. Letra B. Para que as escolas possam mudar a sua estrutura pedagógica visando os ciclos, é preciso que haja formação continuada dos professores, principalmente nos espaços-tempo fora do ambiente escolar, em instituições especializadas de formação. Falso, porque o currículo em movimento nos pressupostos teóricos e nos próprios cadernos para discussão sobre os ciclos, que são aqueles materiais que a Secretaria de Educação distribuiu nas escolas para que as escolas tivessem parâmetro para discutir o assunto, nesses documentos todos dizem a mesma coisa. É na coordenação pedagógica, é no espaço da coordenação pedagógica e no tempo que os professores têm na coordenação pedagógica é que eles vão fazer a formação continuada. Esse é o melhor espaço, o espaço mais adequado. Pode também ser feito em instituições especializadas, inclusive a EAP, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação. Pode ser feito lá também, é claro, mas não é o mais importante. O espaço mais importante é na escola, na coordenação pedagógica, no espaço-tempo da coordenação pedagógica, né? C. A avaliação diagnóstica é a mais importante função da avaliação educacional na perspectiva dos ciclos na educação básica. Falso. Qual é o tipo de avaliação que é mais importante quando se trata de ciclos? É a avaliação formativa e não a diagnóstica, né? A diagnóstica também tem que ter, é claro, mas a avaliação formativa é a avaliação mais importante, né? A que deve ser realmente enfatizada e colocada em prática quando se trata de ciclos. D. A implantação ao sistema de ciclos será feita por adesão e de forma paulatina pelas instituições educacionais. Verdadeira. Elas podem aderir, é claro, e gradativamente. Essa é a certa. Os ciclos não admitem a retenção dos alunos? Falso. Pode reter o aluno? Pode, nós vimos isso na teoria. Em casos excepcionais, raros, desde que a professora ou professor daquele aluno explicite quais foram as estratégias que ele ou ela utilizou para recuperar aquele aluno durante o processo. Além disso, o conselho de classe precisa se manifestar em relação àquela reprovação. Portanto, não é reprovar mais simplesmente como se faz por aí hoje em dia na seriação, não. Para reprovar é preciso que estejam claras as estratégias utilizadas pela professora ou pelo professor para recuperar o aluno ao longo do processo, né? E mesmo assim, o conselho de classe avalia e assina lá para saber, para dizer que aquele aluno foi reprovado. Na perspectiva de ciclos, pode ter retenção com essas condições. E assim, nós fechamos então esse bloco de vídeos, esse bloco de conteúdos, de exercícios, e passamos então no próximo bloco com novos exercícios sobre esse assunto, porque o nosso tempo está acabando, para que possamos entender como que as concepções e práticas sobre ciclos e semestralidade se configuram em questões de prova. Agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!